Olá pessoal, depois de um gigantesco período de férias voltamos. Na última aula, clica aqui se você ainda não a viu, fizemos nosso primeiro texto no LaTeX utilizando o software TechStudio. Hoje vamos começar a dar cor para textos. Falaremos sobre caracteres especiais básicos e sobre fontes de letras. Para facilitar seu uso, o LaTeX utiliza alguns símbolos comuns em seus comandos, como por exemplo, a barra em todos os seus comandos. O símbolo de cifrão é um dos comandos utilizados para iniciar o modo matemático que veremos mais para frente. O símbolo de percentagem, já vimos, ele é utilizado para colocar comentários no texto. O símbolo estilizado ele é utilizado para colunas de matrizes. O jogo da velha, hashtag, quadrado, sei lá como vocês falam isso, ele é utilizado para orientação de objetos. A chaves é utilizada em todo o texto, assim como os colchetes, para delimitar o texto. O underline ele é utilizado para colocarmos o texto em forma de subscrito no ambiente matemático. Normalmente, para utilizarmos esses caracteres especiais no nosso texto, basta utilizar a marca de comandos, barra, no início deles. Então, por exemplo, para colocarmos o símbolo de cifrão, basta colocarmos barra cifrão ou barra porcentagem e assim por diante. Logicamente, não irá funcionar para todos. Por exemplo, barra barra, sabemos que é quebra de linha. No caso da barra, utilizamos o comando no modo matemático, que ainda nem vimos, mas bom, isso não importa muito, como sendo cifrão barra backslash cifrão. E o caso dos acentos, que em geral funciona assim, barra, acento, e entre duas chaves você coloca a letra, onde você quer o acento. Por exemplo, não significaria N barra tio, entre chaves A, O. Não. Porém, utilizando a codificação correta e os pacotes que já colocamos inicialmente, que nesse caso era o input-env, o LaTeX acaba entendendo e você não precisa ter esse passo. Um exemplo nosso poderia ser colocar esses textos. Custava R$30, mas com desconto de 20%, paguei apenas R$24. Chitãozinho Chororó é uma das duplas brasileiras antigas ainda ativa. Não se usa barra, tio, acento circunflexo e hífen em cadastro de e-mails. Porém, underline é permitido usar. Sempre comento e assisto a todos os hashtag #Luba no Luba TV. Sim, eu gosto desse canal. Então, vamos lá. Pegamos o texto, já criamos aqui um sem título. E vamos colocar o texto. Os exemplos que acabamos de falar. Então, agora, com o texto já colocado, verificamos que aparecem umas coisas meio estranhas. Reparem, aparece aqui verde, aqui cinza, um é estranho, tudo mais. Isso significa que ele não entendeu esses comandos. Isso porque ele utiliza cada um desses símbolos para um objetivo diferente, como já falamos. Por exemplo, se quisermos gerar o arquivo agora, ele vai dizer, olha, está faltando coisa. Em que ele fala, olha, falta o símbolo de cifrão aqui ser inserido, outras coisas assim. Para deixar o texto da forma que queremos, colocamos a forma deles em comando, que nesse caso é barra, então barra cifrão, vai nos dar o símbolo de cifrão, barra porcentagem, o símbolo de porcentagem, barra cifrão, símbolo de cifrão. Barra é o símbolo de estilizado. Aqui, em vez de barra, utilizamos cifrão, barra, backslash, cifrão, barra tio, e logo em seguida duas chaves, barra acento circunflexo, logo em seguida duas chaves, o hífen pode ficar da mesma forma, símbolo de menos, o underline, barra, para poder utilizarmos o underline, e aqui a jogo da velha, o hashtag, colocamos barra. E assim também criamos o símbolo. Então, agora sim, vamos lá gerar o arquivo. E agora sim ele gerou. Custava R$30, mas com desconto de 20%, paguei apenas R$24.
Chitãozinho e Chororó é uma das duplas brasileiras antigas ainda ativa. Não se usa barra, tio, ácido circunflexo. Esse menos aqui foi um erro de codificação. Vamos lá resolver esse problema. Pronto. Agora sim. Em cadastro de e-mails, porém, underline é permitido utilizar. Sempre comente e assista a todos os hashtag #Luba no Luba TV. Pronto. Utilizamos já alguns caracteres especiais. Bom, agora vamos salvar isso daqui como sendo a nossa aula 3. E essa é a primeira parte, né? Que é exatamente utilizar alguns símbolos especiais. Ainda assim, utilizando esses símbolos especiais, o texto ainda está bem morto, né? Ou seja, nosso texto não tem tecnicamente nada, então vamos ter que dar uma mexida nele, porque assim só isso não está legal. Então, o que nós fazemos? Podemos aumentar a fonte da letra no LaTeX, como qualquer um outro programa, assim como também mudar o seu estilo. É isso que vamos fazer agora. Como que fazemos isso? Por exemplo, queremos que esse Olá Mundo aqui fique maior ou menor, não sei. Podemos utilizar as seguintes tags. Então, podemos querer um texto bem pequenininho, nesse caso vamos colocar entre chaves /tiny. E teremos um texto bem pequenininho, miúdo. O texto pode ficar pequeno se utilizarmos /script size, e daí vai estar um texto bastante pequeno. O /footnote size, se é o tamanho de nota de rodapé, ele também é bem pequeno. O /small faz um texto pequeno. Normal size para o texto voltar ao seu tamanho normal. O large para um texto largo, ou com L minúsculo. Com L maiúsculo o texto ele fica um pouco maior. Todo maiúsculo, maior ainda, bem grande. Huge e huge com H diferente, dá um texto também com uma cara diferente. Vamos fazer alguns testes agora. Então, o nosso primeiro teste será aqui no Olá Mundo e vamos colocar /huge. Vamos colocar aqui Valas das Ruas em large. /small. Repara, vamos colocar assim e daí vamos ver o que vai acontecer. Vamos gerar o texto e olha só o que vai ficar. Olá Mundo, bem grande, e tudo isso aqui ainda bem grande. Aí nas valas das ruas aqui já ficou um pouco diferente. Aí vai, e daqui tudo fica pequeno logo depois da escuridão, repara? Isso significa que esse comando ele não está delimitado. Repara que de root até o estavam na, tudo isso aqui está grande, não só o Olá Mundo. Para que apenas nessa parte fique, é que precisamos desse comando. Então, os delimitadores, nesse caso, eles vão servir para delimitar o nosso texto. Então, apenas aqui ficou grande. Em seguida, se quisermos que o large apenas nas valas das ruas, precisamos apenas aqui. Isso. O símbolo diz que ele vai crescer um pouco. Aqui também. Aqui que eu já irei ver. Ele está maior, só que não é tão ele está maior, só que não é tão maior o large para o normal. O pequeno também não é muito pequeno, mas se a gente colocar footnote size aqui, então aqui e na escuridão agora ficou bem pequenininho, que dá bem diferente do resto do texto. Mas é claro, ainda está algo meio sem graça e tudo mais, mas essa é a ideia inicial de apenas mudar as fontes das letras. Caso você queira, utilizando um texto, um livro, não sei, você escolhe. O seguinte passo é exatamente colocar... O próximo passo é exatamente utilizar outras fontes. Por exemplo, aqui soltar uma fonte normal de texto. Temos algumas fontes já básicas
já pré-estabelecida pelo LaTeX. E elas são. Então aqui estão alguns estilos. Podemos colocar no estilo romano, que é o texto normal, ou Time New Roman. O negrito, utilizamos /PF. O itálico, /IT. O inclinado, /SL. Sans serif com /SF. Monoespaçado, /TT. E versalete, /SC. Então vamos utilizar alguns desses exemplos no nosso texto. Está aqui nosso texto. Vamos, em vez de, por exemplo, colocar nas barras das luas em termos grande, colocamos /IT. Então aqui vai estar em itálico. Na escuridão, e aqui vamos colocar /BF para que eles fiquem em negrito. Podemos modificar e colocar todo esse texto aqui na forma monoespaçado, aqui em inclinado, /SL. E daí você pode fazer o seu texto diferente da forma como você quer. Esses são os comandos necessários. Então, só com essas coisas já damos uma outra cara para o nosso texto. Já vemos aqui em itálico, inclinado, em negrito, monoespaçado. Então, isso são apenas alguns exemplos de como nós já podemos dar uma outra cara para o nosso texto. O próximo passo agora é exatamente começar a dar um corpo para esse texto. Precisamos seccioná-lo, colocar em termos de seção, subseção, capítulo. A próxima aula será exatamente essa, dar um corpo para um texto no LaTeX. Eu pretendo estar postando esse vídeo quinta ou na sexta-feira, então em média deve ser isso, um vídeo na segunda e um vídeo na quinta ou na sexta, ainda irei definir. E daí vamos prosseguir o curso até ele terminar, sei lá. Bom, gente, clica aí no banner de inscrição. É importante que vocês avaliem o vídeo, dando o joinha. Deixem comentários dizendo o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma dúvida. E ficarei muito feliz em ler. E é isso aí. Falou, até a próxima aula, na quinta-feira ou na sexta. Valeu! Um beijo, um abraço, para quem quiser. Fui!